as visões sobre a culinária brasileira. Não existe um conceito que unifique a coleção de receitas ou pratos brasileiros, não podendo assim ser resumida em uma palavra a culinária brasileira. Estrangeirismo, sendo um modelo principalmente das elites. Terreno limitado para a construção da gastronomia, onde as pessoas não buscam novos sabores. Ingredientes típicos estão deixando de ser consumidos. Busca pelo passado para relembrar a memória afetiva de pratos caseiros. A alimentação saudável é substituída pela alimentação calórica, que rompe assim o equilíbrio, causando obesidade e diabetes, permanecendo no mercado por um longo período. Introdução principalmente da industrialização, século XX. Índios, africanos e negros, uma culinária muito mais complexa do que a gente imagina. Legitimidade, algo singularmente brasileiro próprio, exemplo, o pequi. Legibilidade, é aquilo que é nativo ou exótico, aclimatado, sendo reconhecido como brasileiro, inserido, exemplo, arroz e feijão. Não é algo nativo de que podemos dizer que seja naturalmente brasileiro, mas é uma combinação que todo mundo conhece como se fosse brasileiro. Busca pela legibilidade desde o século XIX. As elites brasileiras passaram a tomar a cultura estrangeira como modelo. Comer das elites e o comer popular, onde a influência das elites é estrangeira e o comer popular principalmente pelo ecossistema. Chefes introduzem as culinárias populares a pratos das elites. Pesquisas. Como se comporta o sabor? Utilizar alimentos novos como as planks e a pesquisa histórica, onde os chefes se especializam, tendo como principal objetivo buscar produzir emoção no comensal e aprovar novos sabores, quebrando padrões que muitas pessoas costumam seguir. História dizia que não houve contribuição naquela época, pois não foi um ato voluntário de índios e negros. A contribuição veio mesmo com a cozinha de rua, muito presente na Bahia, com os negros preparando seu alimento. Para os portugueses, alimentos brasileiros eram considerados de bugre ou de animais. Eram eles milho, mandioca, farinha de milho, trigo e arroz. Quando chegaram ao Brasil, os negros reconheciam os alimentos, pois havia na sua cultura também. Então, muitas coisas não se pode dizer de qual cultura é. Poucos chefes hoje em dia procuram saber sobre a cultura alimentar local, pois se restringem apenas ao que sua clientela pede. Contudo, há uma grande diversificação na cultura alimentar popular do que da elite, que se restringe a poucos pratos e a maioria deles estrangeiros, pois nessa cultura a comida brasileira é considerada comida de pobre. Com o passar do tempo foram inventando tradições por competitividade, principalmente da parte do turismo, como, na minha região, o feijão é feito em tantos minutos e é mais gostoso que do fulano, que é feito em tantos minutos. Atualmente no país tem 5 regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Cada região possui alguns estados e alguns pratos típicos. Aqui são exemplos dos biomas brasileiros, que no caso é a Amazônia, a Caatinga, o Cerrado, a Mata Atlântica, Pampa e Pantanal. Legitimidade se refere a comidas típicas brasileiras e legibilidade se refere a pratos que são reconhecidos como pratos brasileiros. Um exemplo de legitimidade é a opinião que é encontrada em território brasileiro. Outro exemplo é a mandioca, que também é encontrada em território brasileiro. Um exemplo de legibilidade é o pastel, que é reconhecido como um prato brasileiro. Outro exemplo também é os churros, que também é reconhecido como um prato brasileiro. Os biomas também possuem os pratos típicos, que nesse caso aqui, na Amazônia, é o pato no tucupi, o açaí, na Caatinga é o vatapá e o baião de dois, no Cerrado é o arroz com pequi e a fruta mangaba, na Mata Atlântica é a fruta araçá e frango com gariroba. No Pampa é o arroz carreteiro e o doce ambrósio. Já no Pantanal é a carne de jacaré e o feijão tropeiro. Todo esse conjunto das regiões, cultura, pratos e típicos forma hoje o que nós conhecemos sobre a formação da culinária brasileira
E o que é a gastronomia no Brasil, com sua grande diversidade de pratos e ingredientes e suas diversas cozinhas de cada região. Então a gente fez uma síntese de todo o conteúdo e resumimos em principais pontos. Então temos o preconceito com a culinária brasileira, grande biodiversidade, mercado propício para grande crescimento, pouca valorização dos produtos culturais nacionais, apropriação e modificação para a cultura local, invenção de tradições para que cada região tivesse uma identidade. E então finalizamos o nosso trabalho com algumas imagens que resumem todos esses vídeos, essas leituras que aconteceram ao longo de nossa história.